Então, falando a respeito da gratidão, uma palavra que está recebendo destaque nos últimos tempos, nos discursos motivacionais, nas conversas rotineiras, nos meios políticos, o que nós mais vemos, ouvimos, é a palavra, o termo gratidão. Preste atenção, a gente está olhando até, aqui em Lagoa Nova, até no carro do lixo tem uma palavra gratidão. É uma palavra tão forte que muitas vezes nós falamos da boca para fora, é como o amor. A gente fala de amor, mas muitas vezes, é como Paulo disse, o nosso amor é fingido, o nosso amor é dissimulado. O nosso amor é interesseiro. O nosso amor busca as suas promoções, os seus prazeres. Nós somos assim. E dentro dessa palavra gratidão, muitas vezes eu já cheguei a ver as pessoas compram um carro velho, que muitas vezes passa mais tempo parado do que funcionando, gasta mais na oficina do que com a própria família, pneu careca, documentação atrasada, motor batido, e as pessoas querendo ser grata, querendo ter essa gratidão e colocar, foi Deus que me deu. E eu fico olhando a simplicidade, de certa forma, a gratidão de uma maneira mal dirigida, que Deus jamais daria algo para tirar o nosso sustento substancial, para tirar a nossa paz, para nos fazer angustiar. Não foi Deus que deu. Foi algo adquirido antes do tempo, ou de alguém que não tem essa condição. Eu não posso falar sobre isso porque eu particularmente não tenho condição de ter um carro. Então eu posso falar nessa dimensão. Não estou sendo presunçoso nem arrogante. Eu faço parte desse grupo. E o interessante é que a coisa não para por aí. Ainda há poucos dias, nas minhas consulências, nos meus grupos de terapias, eu percebia quando alguém dizia: ah, eu estou grato porque essa mulher foi Deus que me deu. A anterior cobrava demais, era mal amada, era lá de mau humor o tempo todo, não fazia as coisas de bom grado. E essa foi Deus que me deu. Então observe a história. O camarada deixa a esposa, que foi casado legalmente, dentro do padrão espiritual, social, arranja um amante e diz que foi Deus que deu, aí fica grato. Então, se nós olharmos dentro disso aí, dentro dessa conjuntura distorcida do contexto atual, vamos ver que a palavra gratidão muitas vezes está sendo mal dirigida. Existe muita falácia, muito agradecimento e nada. Para um político lhe abandonar, basta você pensar diferente. A gratidão entra numa porta e sai na outra. Para uma mulher dessa, que você agradece a Deus que não é a sua, lhe abandonar, basta a necessidade, basta a falta de pão, o desemprego entrar numa porta, ela sai pela outra. Porque é o que o mundo oferece. Está até uma coisa que tem parecido bom, mas não é bom. Porém, dentro desse termo gratidão, aonde nós queremos chegar, vamos falar sobre a gratidão nas coisas de Deus, aonde há uma situação mais agravante, aonde há algo mais forte, porque as pessoas dizem que são gratas a Deus, mas não condiz, o discurso dessas pessoas não condiz com a realidade. Vamos começar lendo a Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo 116, o versículo 12. Quando o salmista, cheio de amor, de reconhecimento, de agradecimento, escreveu o seguinte, Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então observe, nessa altura da história do salmista, ele já havia prosperado, adquirido muitos bens, já ia de melhor a melhor, não precisava mais de nada. E no introspecto interior ele pergunta: o que é que eu vou dar a Deus?
Se tudo é de Deus, se a minha vida é de Deus, minha respiração, meu corpo é de Deus, o que é que eu vou dar a Deus? Como é que eu vou agradecer a Deus? Nós percebemos que há uma preocupação, há uma inquietude na alma daquele salmista, não estava só de palavras, só da eloquência humana. Ele estava pensando, o que é que eu vou dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida? E parando, visualizando esse texto de uma maneira panorâmica, vai a pergunta agora para a sua vida. Uma pergunta que vai lacerar a sua alma, vai cortar a sua alma. Quando diz, o que é que eu vou dar a Deus? Se você olhar os benefícios, é como ele que diz, conta a Deus quantas bênçãos são, todas recebidas da sua solene mão. Todas recebidas de uma vez. Então, o que você tem feito para agradecer a Deus pela sua vida, o seu emprego, a sua família, a sua saúde, até mesmo o seu carro, o seu veículo, a sua bicicleta, as suas pernas também, que é o meio de condução. Você que está vivendo no apogeu, está vivendo a melhor fase da sua vida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Será que você pode se colocar nessa dimensão? Parar um pouco, fazer um introspecto, uma autoavaliação e dizer, o que é que eu vou dar a Deus agora? Como é que eu vou agradecer a esse Deus que me deu tudo? Esse Deus que me fez alguém notório, reconhecível? Porque muitos já desceram à sepultura. Muitos já desceram e nem chegaram a ser gerados. Foram abortos. Muitos estão nos presídios, alguns inocentes. Outros estão nos hospitais, gritando com dores, com sofrimento. E você que não está fazendo parte disso, o que é que você tem para agradecer a Deus? Porque eu vou dizer agora a verdade pura, nua e crua. A trilogia para os ingratos, pura, nua e crua. Como é que você diz que é grato a Deus quando na sua vida você pede ao filho e vai agradecer à mãe? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que as pessoas pedem a Deus, pedem a Cristo, e não agradecem a Cristo, não agradecem a Deus. Seria o exemplo daquela pessoa que foi ao médico com uma doença terminal, e o médico trabalhou, lutou, buscou uma resolução plausível dentro da medicina, e conseguiu a cura. E a pessoa vai agradecer a mãe do médico, que não estudou, que não pesquisou, que não fez nada. Então tem muitas pessoas querendo ser grata, mas diante de Deus são eternas ingratas. Eu vou descer o padrão, eu vou agora falar da face da terra. Eu não gosto dos políticos, é um direito que eu tenho, como você tem o direito de gostar, cada um no seu quadrado. Mas seria assim um exemplo bem plausível. A pessoa ir para o prefeito da cidade, pedir um favor, pedir uma bênção, o prefeito dá aquela bênção a ela, e ele agradecer a recepcionista. Ora, o prefeito deu, foi agradecer a recepcionista. O reino de Deus também funciona dessa maneira. Deus não tem prazer no ingrato. Deus não tem alegria naqueles que não o reconhecem. Ele é Deus, Ele precisa da gente, não. Mas Ele fica feliz
quando nós reconhecemos, quando nós o glorificamos. Deus não precisa da gente, mas eu não sei que mistério é esse. Eu não sei que mistério é esse que Deus diz na Bíblia. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E diversos textos bíblicos enfatizam que Deus nos fez para adorá-lo, para glorificá-lo. Ele se sente feliz com isso. Eu vou usar aqui uma maneira chula, uma maneira simples demais para você entender. É como se você tivesse um animalzinho de estimação e você desse carinho, amor, alimentação, os cuidados. E aquele animalzinho a todo momento viesse a você agradar, cheirar, agradecer da maneira dele, lhe tratando com carinho. E de outra sorte, você tem um animal e aquele animal lhe morder na hora da alimentação. Na hora que você vai aplicar uma medicação, ele lhe arranca um pedaço, ele lhe trata com maus tratos. Você não tem prazer. Então eu estou usando esse exemplo simples, esse exemplo chulo, para você entender o quanto nós somos arrogantes, o quanto nós somos ingratos, e adesivamos no vidro do nosso carro gratidão, adesivamos nos nossos chaveiros, adesivamos no nosso computador, na tela dos computadores, gratidão. Gratidão a quê? Gratidão a quem? A você mesmo? Sua alta arrogância de achar que é autossuficiente porque tem um curso superior, porque tem um emprego que paga bem, ou porque tem notoriedade diante de uma sociedade. Meus amados, nós não somos nada. A saúde, a sabedoria, a promoção vem de Deus. Então tem muita gente assim. Tem muita gente com pintura, com maquiagem de gente boa, como eu fiz, falei na semana passada, mas são pessoas más. Porque sabe o que acontece dentro desse contexto? Vamos entrar agora mais um pouquinho, né? Na exegese. Tem muitas pessoas pedindo a Deus, clamando a Jesus Cristo e agradecendo aos santos. Por quê? Porque alguém deu uma informação errada no passado. Aí Jesus disse, olha, errais não conhecendo as Escrituras. E por que cuidaste nela a vida eterna? Primeiro ele faz uma afirmação, ó. Tu erra não conhecendo a Escritura, tu não conhece a Bíblia, tu está errado. Uma maneira, vou simplificar. Tu tá errado. Tu não conhece. Por que tu tá cuidando de ter nela a vida eterna se tu nem conhece? Pede a Deus. Agradece ao santo que não fez nada. Talvez você diga, ele agora passou do limite. Não. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Por que não devemos agradecer? O seu líder, o seu pastor, o seu guia espiritual não fala dessas coisas, porque se ele falar, ele vai ficar sozinho. Ele não vai poder pagar a água, não vai poder pagar a luz, não vai poder pagar o templo, não vai pagar a prestação do carro, não vai comprar roupa. Isso faz parte da vida pastoral, não é? Você vai ver que ninguém subiu ao céu senão Jesus Cristo. Arranja um versículo aí na Bíblia e traz para mim. Arranja, que tu não vai arranjar. Eu desafio aqui e abro as portas. Entra lá missãoamerica.com.br, tem uma sala de bate-papo. O que você coloca lá vai ficar, eu não tiro não. Eu não movo uma frase, tá lá. Se você quer falar comigo, Missão América tem, aperta um botão lá, falar com o pastor Robson. Manda um e-mail, missãoamerica.gmail.com, fala comigo. Mas se você quer expor, vai lá, aperta o botão, bota lá esse versículo. Você não vai encontrar.
Vamos ver o que é que a Bíblia diz. 1 João capítulo 3, versículo 13. Disse Jesus... 1 João, no Evangelho de João, digo melhor. 3,13. Disse Jesus: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Agora, e aí? Ninguém subiu ao céu, e não desceu, senão o Filho do Homem, que está no céu, o próprio Jesus Cristo. Ah, Robson, está com o versículo isolado. Vamos procurar mais um? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Jesus trará diante dele com todos aqueles que nele dormem. Olha, a Bíblia diz, se você crê que Jesus morreu, é o princípio básico do cristianismo. Todo cristianismo é isso aí. Jesus morreu. Se você crê que Jesus ressuscitou, também que Deus trará com ele todos os que nele dormem. Dormir aqui é morrer. Então as pessoas estão dormindo diante de Deus. Estão no estado esperando o julgamento final de toda a humanidade. Ah, você dá, o versículo está isolado. Será que dormir é morrer mesmo? Vamos para a Bíblia. Pega a tua Bíblia, que seja a Bíblia kardecista, a Bíblia segundo Allan Kardec, que seja a Bíblia Scofield, Holyfield, Pentecostal, Neopentecostal, Mariana, Sagrado Coração de Jesus, tradução do Rei Tiago. Não vou falar todas não, que vai dar 78 em cada denominação. Na evangélica vai ter 45 traduções diferentes, fora as outras que tem a Septuaginta, a Vulgata Latina. Vai estar lá, uma Bíblia só. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com os arcanjos, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah? Quem dorme em Cristo vai se levantar. Quem crê nisso, a Bíblia diz no anterior, que dormiu em Cristo vai se levantar. E aqui a Bíblia diz, quem dorme no Senhor ressuscitará primeiro. E agora, eu não sei que ideia é essa, que viagem é essa, de mentir dizendo que tem alguém pedindo em sua vida. Não estou sendo intolerante, não estou falando em nome de denominações, a não ser no nome da minha evangélica. Quando eu falo em santo, a Bíblia diz, ainda há pouco eu disse, seja santo porque Deus é santo. Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem espírito e verdade. Então, o grau, o gênero, a categorização de santo é em vida. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É a Bíblia. Então, o grau de santificação, separar-se do mundo é em vida, não é em morte, não. Hebreus 9, 27, quem morre segue a juízo. A homem está ordenado, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora eu não sei que viagem é essa, que historinha da carrochinha, que diz que tem um santo que intercede pelo teu coração, o santo das dívidas, o santo disso, o santo daquilo. Tem até o santo da mentira. Tem até o santo da mentira, é brincadeira. Sabe quem é o santo da mentira? Esse que anda por aí enganando a sua fé. Seja pastor evangélico ou não, se o teu pastor evangélico falar o que não tem na Bíblia, ensinar coisas que não tem na Bíblia, ele está te enganando. Então, meus amados, vamos deixar de brincadeira. Vamos deixar de agradecer a nós mesmos. Seria aquele boboca que sobe no palanque, palma para mim, ao povo. Palma para mim, forçando. É aquele pregador de baixa categoria. Tá o culto rolando e ele lá com um bicão. Parece o elefante. Aí quando ele sobe, isso é muito comum na nossa igreja. A igreja glorifique, a igreja é de fogo. Ele não deu nenhum glória pro pregador anterior. Não, a Deus, né?
durante a pregação. Então tem gente que está sendo assim. Gratidão a ele mesmo. Bota o nome de gratidão para mostrar que é uma pessoa espiritual, que é uma pessoa bem-sucedida, que é uma pessoa que é equilibrada na família, que é equilibrada psicologicamente. E quando nós vamos consultar, quando nós vamos conversar, a pessoa toma cachaça, a pessoa tem um amante, a pessoa precisa tomar antidistônico, antidepressivo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, sem orientação médica, que é para ver se não se dorme, digo melhor. Aí vai tomar camomila, vai tomar o sabugueiro, vai tomar o diabacete para ver se tem paz. Gratidão. Gratidão a quê? Só tem autoridade, só tem poder, só tem soberania de dizer gratidão àqueles que se curvam diante de Deus em espírito da verdade. O único que se curva diante do Senhor e diz: Senhor, eu sou grato. Com a música que eu ouvi aqui: graças, Senhor, pela vida, graças, Senhor, pelo dom que há em mim. Aí é gratidão. Porque esse agradecimento humano é da boca para fora, como eu falei anteriormente. Basta você pensar diferente para você ser execrado da sociedade. Olha, basta você ser crente e dizer que vai ser católico, você vai ser expulso da igreja. Ah, essa praga, não era dos nós, que tem o que lá, vai dizer isso. Basta ser católico, e agora eu vou ser crente, para você ser vituperado. Eu posso dizer isso. Eu fui excomungado. Eu fui excomungado da minha fé anterior, porque fui ser evangélico. Aí a gratidão acabou. Você tocava, cantava, pregava. A grata, aí acabou-se tudo. Então, vamos ter cuidado do que a gente fala, do que a gente vive. Eu não tenho culpa do que estou falando, me pediram. Não é? Seu Juan, pede essas temáticas que eu temo na base, mas eu tenho que falar. Vamos ver quem é gratidão. Vamos terminar, porque está chegando a hora. Judas, lá perto do livro de Apocalipse, Novo Testamento, 1:25. Se bem que Judas só tem um capítulo, né? Um pequeno livro. Ao único Deus, sábio, Salvador, seja glória e majestade e domínio e poder, agora e para sempre. Amém. Olha só, isso é gratidão. Olha o que ele disse: o único Deus seja sábio. Qual outro Deus, qual outro santo, qual outro pastor que pode te dizer que te salva? Nem o pastor evangélico, nem a igreja evangélica, seja a minha Assembleia de Deus renovada, né? Hoje estou um fundamentalista. A Assembleia de Deus tem Pentecostes, hoje está renovada, graças a Deus. Tirou aquelas meninices. Nem presbiteriana, nem batista, nem congregacional, são todas excelentes. Mas nenhuma igreja dessa tem o poder, tem a autoridade de dizer que você é salvo. Só Jesus Cristo. Aí diz: ao único Deus sábio, o Salvador nosso, seja a glória, seja a majestade, o domínio, o poder, agora e para sempre. Amém. Meus amados, o maior problema nosso é que nós fingimos ser grato e não somos. Vou me botar agora no grupo para dizer que eu estou sendo melhor do que você. Nós pensamos que somos bons e não somos. Bom é Jesus Cristo. A quem você está sendo grato? A quem você está sendo fiel? Você está pedindo a um e agradecendo a outro? Nós já vimos, né? Ninguém subiu ao céu. Lá não tem ninguém não, viu? Quem disser que papai, que titio, que mamãe está à direita ou à esquerda de Deus Pai, tá não. Diz mesmo assim. Um credo, nem me lembrei agora, um credo católico. Creio em Deus Pai, Jesus Cristo, o único Filho,
que está à direita de Deus Pai, crê no Espírito Santo. Observe, à direita de Deus Pai. Não existe biblicamente ninguém no céu intercedendo, pedindo, a não ser Jesus Cristo. Pelo contrário, 1 João, epístola de João, capítulo 12, versículo 1. Filhinho, não pequeis, mas se pecares, tendes um fiel advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo justo. Então, o seu advogado é Jesus Cristo. Seu defensor espiritual, não defensor público, defensor espiritual é Jesus Cristo. Você pode até ter um defensor público, ter um advogado público que ele defende diante dos homens. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é legal. Mas as coisas de Deus só é com Deus. As coisas espirituais só é com Deus. Para terminar, quer que eu prove de uma maneira bem simples o quanto nós somos ingratos. Muitas vezes nós temos pessoas ao nosso lado, amigos, familiares, que nos servem, que nos ajudam. E quando nós temos qualquer coisa especial, qualquer coisa melhor, às vezes nós temos um sítio, havia um peru, uma galinha gorda. Aí tu leva para o advogado, leva para o médico, leva para seu fulano que é rico, dona ciclana que é rica, e deixamos de servir aquele que diariamente carrega nossa lata d'água, aquele que vai na venda fazer nossas compras, aquele que quando a gente pediu dele emprestado, ele emprestou. E às vezes nós passamos um bocado de tempo sem pagar, sem juros e sem correção. Nós somos assim. Nós somos propícios, nós somos inclinados a agradecer, a dar a quem não precisa, a entregar aqueles que não merecem ser entregues. O médico, o advogado, o rico já tem as riquezas dele, não precisa disso não. Não vai nem dar conta. Mas entrega um pobrezinho para tu ver a festa que ele vai fazer. Entrega o amigo que te serviu para ver se ele durante 30 anos ele vai, aquele dia ele me deu aquele é meu amigo. Então nós somos assim e queremos levar esse mau hábito, esse odor do inferno, esse mau cheiro para as coisas espirituais. Queremos agradecer o que nós não somos gratos. Então, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.